obrigado, pessoal, por favor. Glória a Deus, queridos. Vamos para a palavra de Deus, vamos nos alimentar daquilo que Deus tem para nós. Amém, pessoal? Somos o povo de Deus, o povo que nasceu de novo. E nós temos agora os princípios de Deus que regem a nossa vida. Diga glória a Deus por isso. Diga assim: eu tenho princípios que regem a minha vida. Amém, pessoal? Nós temos o livre-arbítrio dado por Deus. E esse livre-arbítrio, ele vai até um certo ponto em nossa vida. Existe um erro muito grande de imaginar que o livre-arbítrio ele existe até o último dia da nossa vida. Não. O livre-arbítrio ele foi dado para o homem até um certo momento. E muitas pessoas, por não entender isso, eles não vivem aquilo que Deus tem para eles viver. Porque eles imaginam que, não, Deus me deu o direito de escolha. É verdade. Até que momento? Até que momento você tem direito de escolha? Quando Deus criou o homem e colocou ele no Éden, Deus deu a ele o direito de escolha, não é verdade? Sim. Ele deveria escolher comer das árvores, de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para ela não comer, mas ele escolheu isso. Naquele momento que ele escolheu, terminou o livre-arbítrio, porque ele passou a partir daquele momento a ser dominado pelo seu Senhor. Ter livre-arbítrio é não ser dominado em nenhum momento. O mundo não tem livre-arbítrio, eles acham que tem. Se tivesse, eles conseguiriam deixar de adulterar, conseguiriam deixar de mentir, conseguiriam deixar de fazer coisas erradas que sabem que são erradas. Não trairiam suas esposas, não trairiam seus maridos, não ficariam com conversa por rede de sociais com pessoas do sexo oposto, que não é o seu cônjuge. Mesmo sabendo que é errado, não consegue abandonar. Por quê? Porque não tem livre-arbítrio. Está sendo controlado pelo Senhor. Consegue compreender, Senhor? E se você, que serve a Deus, não entender que também o seu livre-arbítrio acaba o dia que você escolhe o seu Senhor, Deus não estará te guiando, mas existirá outro ser te guiando. Isso é fato. O momento em que você escolhe receber Jesus, teu livre-arbítrio foi até aí. A partir do momento que você decidiu escolher Jesus, acabou seu livre-arbítrio. Agora o teu Senhor tem princípios que você deve seguir, e esses princípios irão reger a sua vida. Consegue compreender, sim ou não? Então, o mundo imagina assim, muitos crentes imaginam assim: eu tenho livre-arbítrio, se eu quiser eu vou, se eu não quiser eu não vou. É verdade, até um certo ponto. Consegue compreender, pessoal, sim ou não? Se você recebe Jesus, seu livre-arbítrio acabou. Agora existe a palavra dele que você deve seguir. Bom, se tem a palavra dele que você deve seguir, não é mais a sua, mas é a dele. Jesus, ele diz assim: eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele está dizendo que quando ele decidiu obedecer a Deus, o livre-arbítrio dele terminou ali. Ele estava falando como homem. E a mesma coisa acontece conosco hoje. Você tem a palavra de Deus, você que se rendeu ao Senhor, você tem a palavra de Deus que passa a guiar você, que passa a direcionar você. Então você deve subjugar as suas vontades, submeter as suas vontades à obediência da palavra de Deus. Deus, ele diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Quantos por não obedecer estão sacrificando suas vidas? Consegue compreender, sim ou não? Não querem obedecer e por isso estão sacrificando. Obedecer significa se submeter à vontade de outro. Se eu me submeto à vontade do outro, ali acabou meu livre-arbítrio, e o outro é que está determinando como eu devo viver. E o que é bom? Que o nosso Senhor é bom. O nosso Senhor é bom. Ele nunca vai direcionar você para algo que vai escravizá-lo. Ele nunca vai te levar para algo que vai te levar em prejuízo. Ele nunca vai pedir para que você faça algo que vai te causar dano. Tudo que Deus pede a nós nos conduz a uma vida de bênção. Tudo que Deus pede para que nós façamos nos leva a uma vida abençoada, nos leva a desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Então,
ser submisso aos planos e os propósitos de Deus, praticar os seus planos e os seus propósitos, é, na verdade, entrar no caminho da bênção. Consegue compreender sim ou não? Então, se submeter a Deus é a melhor coisa que um homem pode fazer. Quando eu me submeto a Deus, o poder dele flui em minha vida. Quando eu me submeto a Deus, a sua vontade se manifesta em minha vida, resultando em bênção. Eu posso citar aqui inúmeras coisas que Deus falou para que o homem fizesse. E quando o homem fez, o resultado foi a bênção. O resultado foi milagres. O resultado foi transformação. Digam glória a Deus. Do outro lado, nós vemos também que quando o homem rejeitou a Deus, rejeitar a Deus não é dizer eu não quero Deus, é não ouvir a sua voz, é não submeter a sua voz. Todas as vezes que os homens não se submeteram à voz de Deus, o resultado em suas vidas foi cruel, foi triste. Então, qual é a moral da história? A vida abençoada está em estar conectado com o nosso Senhor, com aquele que nos criou. Ele nos criou para um propósito. Se você se rendeu a Ele, acabou as suas vontades estão submissas a Deus. E talvez você pode pensar assim, mas o meu querer não vai prevalecer? Aprenda uma coisa, toda vez que você se rende a Deus, o seu querer passa a estar em linha com o querer dEle. Você não vai ter outras vontades a não ser viver para agradá-lo. E isso aqui não é viver para agradá-lo, não é ser um fantasma flutuando sobre a terra, é simplesmente viver uma vida abençoada. Você passa a ter paz, você passa a ter prosperidade, todas as diversidades que surgem na sua vida, os desafios que surgem, você tem a convicção que você tem alguém com você, que vai subjugar todas as coisas, e te colocar como vencedor, te colocar como abençoado. Você verá enfermidades caindo por terra, você verá portas se abrindo, você verá as coisas fluindo, caminhos aplainados. Quando eu busco a Deus em primeiro lugar, isso me faz, só posso dizer uma coisa, me faz uma pessoa inteligente, porque inteligente é viver no canal de bênção, inteligente é viver cumprindo os propósitos de Deus. Amém, pessoal? Amém. Faça um teste você, convido você a desafiar, se aquilo que eu estou falando é verdade, se a Bíblia realmente é verdade. Faça uma prova, olha para todos aqueles que acham babaquice isso, que acham bobeira isso, olha para a vida deles. Tem pessoas que estão lutando, fazendo das tripas o coração, e não estão chegando a resultado nenhum. Sabe por quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Tem gente trabalhando demais com pouco resultado, e tem outros trabalhando o justo e próspero. Consegue compreender sim ou não? Porque as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescenta dores. Repita comigo, as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém, pessoal? E uma das coisas que Deus ele diz para nós, que nós temos que viver, pode aplaudir. Uma das coisas que Deus diz que nós temos que viver, é um princípio que nos dias de hoje não está em alta, é um princípio chamado o princípio da honra. Nunca se houve na história da humanidade um tempo com tanta desonra como o tempo que estamos vivendo. Não se honra filhos, não se honra pai, não se honra mãe, não se honra mais as pessoas, não se honra a autoridade. Nós vemos desonra de todos os lados. Nós vemos governo que desonra o seu povo, o povo que desonra o seu governo. Nós vemos líderes que desonram os seus liderados, liderados que desonram as suas lideranças. Como eu disse, nós vemos filhos que desonram pais, nós vemos maridos que desonram esposa e esposa que desonra esposo. Nós vivemos um tempo onde nunca se houve tanta desonra como está havendo hoje. Pessoas que não honram quem está do lado, mas honram um artista que ele vê só na televisão. Ele honra, ele aplaude, ele compra tudo, ele consome, ele escuta no Spotify, ele escuta no Instagram, ele escuta em tudo quanto é lugar. Ele honra aquele que ele nem sabe quem é, que se precisar de uma mão amiga, ele nunca terá. Se precisar fazer uma ligação para ele, ele nunca vai receber. Então a honra hoje é uma honra desvirtuada, é uma honra para pessoas que não tem nada a ver com você, que nem merece honra. Quem merece honra? Aquele que está lutando com você, o seu marido, a sua esposa, o seu pastor, a sua igreja, o seu Deus.
as pessoas que são importantes na sua vida e que te contribuíram para, em algum momento da sua vida, você mudar a sua história. É essa honra que Deus está falando, e é essa honra que está em baixa. E é essa honra que Deus, Ele quer que o seu povo viva. Vamos para a palavra de Deus, Romanos capítulo 13, versículo, nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Romanos 13, 7 e 8. Paulo, ele escreve esse capítulo em sua carta aos Romanos, e Paulo estava dentro de um contexto cultural que eu quero falar para você entender o que Paulo está dizendo aqui. Nesse período em que Paulo escreve a Roma, aos cristãos que estavam em Roma, os cristãos naquele tempo, eles frequentemente eram vistos como suspeita. Os cristãos, nesse período em que Paulo fala isso aqui, eles eram vistos como suspeita. Por quê? Porque os cristãos, eles tinham uma rejeição à adoração a outros deuses. Você rejeita adorar outros deuses? Sim ou não? Então você é mal visto pelo inimigo, você é mal visto pelo mundo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Você se constitui inimigo do mundo, amém, pessoal? Você dá glória a Deus por isso ou não? Eu pergunto isso porque, apesar do povo saber que o fato de cumprir a palavra, a gente incomoda as trevas, incomoda o mundo, e consequentemente os filhos das trevas, muitos crentes ficam incomodados quando os filhos das trevas perseguem ele. Muitos que estão dentro da igreja querem ser amigos do mundo, querem ser o crente legal. Você não precisa perseguir ninguém, o fato de você cumprir a palavra já te torna alguém fora do comum. Você já começa a andar na contramão do sistema. Se o teu estilo de vida está a favor do sistema, reveja, porque você não é crente, você não é convertido, porque a conversão por si só te coloca contrário ao sistema. A conversão por si só de você se converter e começar a cumprir a palavra, se você começar a honrar pai e mãe, muitos dos seus familiares vão olhar para você e vai dizer: está honrando seu pai? Você sabe quem foi seu pai? Seu pai foi um cachaceiro, te abandonou, fez isso com você, fez aquilo com fulano, fez isso. E aí, meu irmão, eles começam a questionar você, porque você está na contramão do sistema. Você vai honrar sua mãe nem olhou para você, sua mãe deixava você com os outros, tal. Consegue compreender? Se você se converter, você anda na contramão. Por quê? Porque você vai honrar porque Deus mandou e você obedece a Deus. Você honra a Deus. Consegue compreender, sim ou não? Se o seu pai, se a sua mãe mereceu, ótimo. Se não mereceu, não é desculpa para você não honrá-los. Ah, mas eu passei por isso. Pois é, agora nós somos adultos. Agora nós somos servos de Deus. Se estamos em Cristo, nova criatura, somos novas criaturas. As coisas velhas tudo se fez. Então eu preciso render-me ao Senhor Deus. Agora acabou, eu não tenho mais escolha. A minha escolha é obedecer a Deus. E se Deus está mandando eu honrar, eu tenho que honrar. Digam glória a Deus. Vocês entenderam, sim ou não? Então, querido, o fato de nos converter nos coloca contrário ao mundo. Se você for servo de Deus, você nada contra a correnteza, automaticamente. Você está enfrentando um problema no seu casamento, o mundo diz: você é boba, você vai ficar aí lutando por esse casamento? Larga, vai embora. Quantas pessoas tem aí no mundo? Para que você vai ficar lutando por alguém? Você é trouxa. Esse é o mundo. Você se converteu, o que a palavra de Deus diz? O amor cumpre toda a lei. O amor tudo sofre, tudo suporta, mas tudo. O amor tudo suporta, tudo sofre, mas tudo. Então eu vou amar ao ponto de vencer. Ah, mas está sofrendo. O amor sofre. O amor que prega, você tem que ser feliz, a vida está passando, isso é trevas. Você é servo de quem? O divórcio, ele é um caminho, mas ele é a última opção do caminho e não a primeira. É a última alternativa e não a primeira, nem a segunda. É depois de você esgotar todas as possibilidades.
É depois de que você entender que não depende de você, depende do outro, e você não consegue mudar o outro. Consegue compreender? Mas os crentes estão buscando o divórcio em qual momento? Como primeira opção. Eu tenho que ser feliz. Isso é mundo. Isso é mundo. Quem casa para ser feliz é mundano. Quem se relaciona para ser feliz é mundano. Não é gente convertida. Vocês é crente ou não? Sim. Amém, pessoal? Amém. Eu sei que a mensagem assim não está muito em alta hoje, né? Hoje é coach, motivacional. Mas eu sou desmotivador. Eu quero te desmotivar mesmo para que você se converta e viva segundo Jesus Cristo. Fica emocionadinho aí, fica muito... Quase que eu falo uma coisa aqui, ainda bem que eu não falei. Segurei assim, imagina o peixe assim, estava quase o rabinho saindo para fora assim, segurei. Então perde as emoções e se converta, é o culto racional, inteligente, você tem que pensar. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Diga assim, culto racional. Então quem é crente não casa para ser feliz, quem é crente casa para viver os princípios e os propósitos de Deus. A felicidade é a presença de Deus dentro dele. Amém, pessoal? E ele casa com o propósito de compartilhar a vida com o outro. Quem casa para ser feliz é uma pessoa sanguessuga, está querendo que o outro faça ele feliz, está querendo usar alguém para fazer os seus desejos funcionarem, serem saciados. Fuja dessa pessoa. Se está namorando, termina logo, irmão. Após termina, claro, vai terminar depois. É melhor agora. Amém, pessoal? Depois eu vou mudar o discurso. Casou? Lute. O que você prefere então? É melhor então, se não casou, separar. Amém? Diga comigo, namoro foi feito para terminar. Diga, ou termina em casamento, ou termina mesmo. Amém? Não foi feito para durar a vida inteira. O namoro tem que acabar, tem ou não tem? Então uma hora tem que acabar. Se acabar em casamento, glória a Deus. Se não acabar em casamento, glória a Deus também. Livramento. Estão comigo ou não? Deixa Deus falar. Deus está falando com vocês? Pode não estar servindo para você, mas pode estar servindo para o irmão do lado, amém? Ou pode estar servindo para alguém em casa lá, que está assistindo a gente. Mas voltando aqui, querido, a honra é um princípio que Deus pede para que nós tenhamos, que está em desuso hoje. Mas você é servo de Deus, você é filho de Deus, você tem que honrar porque Deus está dizendo, amém, pessoal? Dei a cada um o que lhe é devido. Se imposto, alguém gosta de pagar imposto aqui? Não. Hã? A gente paga muito imposto? Sim. Quando Paulo escreveu esse capítulo à igreja de Roma, o contexto em que eles estavam inseridos é o que eu disse agora há pouco. Os crentes de Roma, a igreja de Roma, preste atenção, Deus está falando, amém, pessoal? Os crentes de Roma, eles eram mal vistos de uma forma suspeita. Por quê? Porque eles pregavam a adoração somente a Deus, é a rejeição a outros deuses. Então presta atenção comigo. Se você prega adoração somente a outros deuses, a Deus e não a outros deuses, o que isso incomoda? Os homens vaidosos, porque você não vai baixar a cabeça para eles. Consegue compreender? Você não vai abaixar a cabeça para as autoridades que querem honra sua, sendo que é corrupto, você vai só adorar a Deus. Conseguiram compreender, sim ou não? Então a igreja de Roma, ela era mal vista pelos governantes de Roma. Por quê? Porque a igreja não se submetia ao mundo. Ficou claro isso? Mas mesmo assim, Paulo escreve aos romanos e diz, viu, não é porque a gente não adora outros deuses, não é porque a gente não se baixa para se submeter a homens, que nós vamos desonrá-los. Então Paulo está dizendo para a igreja honrar pessoas que não mereciam honra. Esse princípio é para nós hoje. O mesmo princípio se aplica a nós hoje. Nós temos que honrar independente se ele merece ou não. Amém, pessoal? Se ele merece ou não. E aí você tem que pegar esse princípio e aplicar a todas as áreas da sua vida. Em qualquer lugar que você chega na vida, presta atenção, em qualquer lugar que você chegar na vida, sempre vai ter alguém lá para ser honrado. E quem que vai ser honrado? Aquele que chegou primeiro. Conseguiram compreender?
Se você entrou numa empresa, alguém está ali primeiro que você, está lutando por aquela empresa, e porque alguém está lutando por ela, é que você hoje pode estar entrando e através dela conseguir o seu sustento. Então aquelas pessoas merecem ser honrado. Teu chefe, o gerente, teu patrão. Ah, mas o senhor não conhece quem ele é. Pois é, Paulo mandou a igreja de Roma honrar quem? Pessoas boazinhas? Não, aquele que merece honra. Amém, pessoal? Agora, presta atenção, ele merece porque ele é uma boa pessoa? Não, ele merece por causa da posição de autoridade que ele se encontra. Quando eu não entendo isso, é comum, é compreensível, melhor dizendo. Por quê? Porque eu não tenho a mente de Cristo, então eu jamais vou entender isso. Se eu não nasci de novo, eu não tenho a mente de Cristo, eu não vou entender. Por quê? Porque eu tenho um senso de justiça próprio. Só que se você pegar as pessoas que discordam da honra, elas sem perceber honra, por medo, mas honra. Quer ver? Um exemplo que eu sempre dou. Imagine que do lado da sua casa mora um policial, e você conhece ele. Ele é alguém que maltrata a sua família, ele é alguém que não paga as suas contas, ele é um ser humano desprezível, mas ele é um policial. E de repente você está andando com o seu carro, você está passando por algum lugar e ele manda você encostar, pede seus documentos. Você entrega? Mas ele merece a sua atenção? Mas por que você entrega? Aí ele vê que tem uma lanterninha que está com defeito. Você dá um tapinha, ela liga, às vezes não acontece isso no carro? Nem queimou. Você passou no buraco, apagou um pouco antes dele parar você. Aí você vai lá e fala, não, mas estava funcionando isso aqui. Aí acende, ele fala, mas vou multar. O que você faz? Você deixa ele multar ou não? Você pode espernear, irmão. Por quê? Você não está parando ali por causa do homem, mas por causa do poder e autoridade que ele está investido. Ele é uma autoridade. Se ele está errado, o problema é dele com outras autoridades, mas a você cabe honrá-lo. Quando a gente entende isso, a gente se coloca no caminho da bênção. Quantos pais não estão honrando os filhos porque estão dizendo, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo? A Bíblia diz, filho, honra pai e mãe, ponto. Ele não diz, honra pai e mãe bonzinho. Quantas igrejas não honram os seus pastores? Quantos obreiros não honram os seus pastores? Quantos? Graças a Deus eu tenho autoridade para falar isso, mas já tive pessoas aqui que não me honrou. Mas quantas são as pessoas que não honram os seus pastores? Eu poderia citar várias coisas, mas isso aqui não é culto para trazer princípio desse aspecto. Mas eu vejo coisas acontecendo e eu fico, esse povo é crente mesmo? Mentirosos, não são crentes. Porque se fosse crente, honraria os seus pastores. Consegue entender, pessoal? Eu vejo na atualidade, não vou entrar no mérito, mas para um bom entendedor, um pingo é pingo. Eu vejo, tem um ministério aí que ele está se desfazendo, apesar da minha desconcordância com as heresias que eles pregam, não justifica ele se desfazer. E por que está se desfazendo? Porque o líder deles está enfrentando uma queda, e aí todos os covardes que estavam aos seus lados estão o abandonando. E aí eu penso, será que quando todos esses covardes, eu chamo de covarde, porque covarde é aquele que ataca quando sente segurança. Consegue entender? Ele não atacaria se o cara estivesse bem, mas como o homem está caindo, todo mundo ataca, aí são os covardes. Consegue compreender, sim ou não? Quando este homem estava bem, quanto será que ele não ajudou? Quantas pessoas ele não deu a mão? Daqueles pastores que estão abandonando, quase todos foi ele que formou, foi ele que fez. E agora, quando ele passa por uma situação pessoal, todo mundo limpa as mãos e lava, o abandona e deixa a igreja desmoronar. Cadê a honra, irmão?
Como que a gente pode ser crente e ser assim? Não era para ter a honra agora? Porque eu entendo, se tem lá 10, 15 pastores indo embora, aqueles 10, 15 pastores são filhos. Por que um pai cuidou de 10 filhos e os 10 filhos não cuidam de um pai agora? Por que esses homens não abraçam esse pastor e dizem assim: nós vamos cuidar de você agora? Você está errado, ponto. Não é defender erro, mas você não vai se perder. Nós vamos orar por você, nós vamos ajudar você, assim como você nos ajudou um dia. Nós vamos ficar do seu lado e você vai se recuperar, porque você é de Deus. Porque se você não for de Deus, eu também não sou, porque eu sou fruto seu. Se você não é de Deus, eu também não sou. Se você não é homem de Deus, eu muito menos. Como que você gera alguém que não é igual a você? Você está entendendo? Cadê a honra, igreja? Eu sei que vocês não precisam disso, mas vocês precisam do conhecimento. Vocês precisam do conhecimento. Vocês precisam do princípio de Deus. Vocês precisam do entendimento de como Deus vê as coisas. Amém, pessoal? Ah, mas olha, aquele homem está fazendo algo. Meu irmão, presta atenção. Presta atenção. O que é mais importante? Eu vou falar algo absurdo. Estão preparados para ouvir? Eu estou falando sobre honra. Estão preparados para ouvir a Bíblia? Estão mesmo? O que é mais importante? O semeador ou a semente? Os dois, apóstolo. Não. Agora vou fazer a pergunta de um jeito melhor para você entender. Quem é mais importante aqui? Eu ou a Bíblia Sagrada? Tem certeza? A igreja não respondeu, só 2, 3. Vou perguntar de novo. Quem é mais importante aqui? Eu ou a Bíblia? Vocês têm certeza disso? Está muito sem convicção, não é possível, irmão. Vou perguntar de novo. Quem é mais importante nessa igreja? Eu ou a Bíblia? Então vou perguntar agora. Quem é mais importante, o semeador ou a semente? Então pouco importa o semeador. Por que tem gente que fica preocupado com o semeador? Se o semeador caiu, era hora de abraçar o semeador e dizer: não importa, mas ele está semeando a boa semente, eu vou ajudar ele. Eu vou curar as feridas dele, eu vou ajudar ele a se colocar de pé de novo. Você pegou a visão, crente, ou não? Se o que é mais importante é a semente, enquanto está falando a semente, tem que orar pelo semeador. Mas quantas pessoas estão rejeitando o semeador e negando até a semente daquele semeador? Por quê? Porque não tem honra. Porque não honra. É porque agora não presta mais. Querido, sabe quem que desonra as pessoas? Quem não valoriza o ser humano como ser humano. Todo mundo que está na posição de honra não é um copinho descartável que nós, quando tivermos sede, bebemos a água e agora não precisamos mais, amassamos jogando fora. Não. O ser humano é ser humano. Jesus não desiste de ninguém. A palavra de Deus diz que Jesus amou a todos até o fim. Diga: amar até o fim. Bate a mão no peito e diga assim: eu vou amar até o fim. Sabe o que significa amar até o fim? Significa não desistir nos maus momentos, não abrir mão quando a pessoa não está bem. Isso é mundo. Mundo desiste quando o outro está precisando de ajuda. Nós vivemos sim o tempo do fim, mas a palavra não precisa se cumprir em nós. A profecia do Apocalipse não é para mim. Quando a palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo, sem afeição, ingratos, desobediente a pai e mãe, essa profecia não é para mim, não é para você, essa profecia é para o mundo. Na nossa vida tem que se cumprir outra profecia: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. É essa profecia que tem que se cumprir em nossa vida. Mas às vezes, queridos, nós esquecemos das coisas. Por isso Deus tem que
falar conosco. Paulo, quando diz à igreja de Roma, pague impostos, estava inserido dentro de um povo cruel. O Império Romano era cruel, massacrava os cristãos, perseguia os cristãos, torturava os cristãos. E o que os cristãos faziam? Nada, só não se dobrava diante de homens, só não adoravam outros deuses. E os cristãos tinham tudo para dizer: não vamos pagar imposto, não vamos dar honra a eles. Paulo diz: o erro deles não justifica o de vocês. Se eles erraram, que eles continuem errando, mas vocês acertem. Vocês obedeçam a Deus. Amém, pessoal? É assim que temos que agir. Tem uma historinha que eu conto há muitos anos, muitos de vocês já ouviram, vou contar novamente. Para vocês vai ser repetido, para outros vai ser nova. Havia uma tartaruga, uma tartaruguinha, que viu numa enchente um escorpião sendo arrastado pela enchente. E ela conversou com outro: vou lá ajudar ele a se salvar. E ela saiu nadando naquela enchente. E a outra diz: não faz isso, o escorpião vai te matar, ele é mau. Ela falou: não, eu vou ajudar ele. E aí ela foi lá, alcançou o escorpião que estava sendo levado pela enchente e falou para ele: sobe nas minhas costas, eu vou te atravessar do outro lado, eu vou te colocar num lugar seguro. E quando ela atravessou, que deixou o escorpião num lugar seguro, ele virou o ferrão e na cabeça dela. E a outra, quando ela estava agonizando ali, a outra chegou: eu não te falei que ele era mau? E aí ele diz: mas eu não podia deixar fazer o que é certo, porque eu sou boa. Ou seja, quem é bom sempre vai ser bom. Não é porque o outro é mau que você vai deixar de ser bom. Se você deixa de ser bom porque o outro é mau, na verdade você não é bom. Consegue entender? Porque a sua essência se manifesta, você não controla a sua essência. Ficou entendido, querido? Eu não estou falando para você ser bobo, estou falando para você ser crente. E qual é o benefício que eu tenho, apóstolo, de cumprir isso? O mundo pode abusar de mim. Não, aí você não crê que aquele que falou é fiel para cumprir. Aí você não crê que aquele que falou é fiel para garantir você. Se você cumpre a palavra, aquele que falou é fiel para garantir você. Você está entendendo, sim ou não? Deus mandou eu honrar, mas aí eu vou ser pisado, eu vou ser maltratado. Não, aí você está entendendo que é só você no barco. Jesus está no seu barco, meu irmão. Quando você obedece, fala: não, peraí, eu julgo a causa dos meus. Diga comigo: Deus julga a minha causa. Amém, pessoal? O que quer dizer isso? Ele não vai deixar que a balança seja injusta para mim. Entenderam, sim ou não? Então Deus, através de Paulo, está dizendo: dei a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se honra, honra. Paulo está dizendo: quem merece honra, dê honra a ele. Quem é o primeiro a ser honrado? Deus. Amém, pessoal? Amém. Mas é só Deus? Não. Honrar pai e mãe, honrar os seus pastores, honra as suas lideranças, honra as suas autoridades. Eu sei que é difícil você honrar uma autoridade, meu irmão, cruel, por exemplo. Honrar não quer dizer concordar com o ato errado dela. Honrar quer dizer honrar a posição que ela está. Quando eu honro a posição que ela está, Deus me garante. Quando estão comigo, digam glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, exemplo bíblico de honra e de desonra. Nós vamos ver aqui. 1 Samuel, capítulo 6. Davi, aqui capítulo 13, desculpa. Nós vemos aqui Davi sendo ungido por Deus e honrado como rei. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. Diga comigo: Davi foi honrado. Amém? Por que no meio dos seus irmãos? Porque ele era um homem diferenciado, ele era um homem que Deus olhou e viu o seu coração.
Diga comigo, Deus olha e vê o meu coração. Você quer ser honrado por Deus? Honra. Continuando. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Diga comigo, quando Deus honrou, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Amém, pessoal? Agora, por quê? Porque Davi honrava. Davi honrava. Quantos aqui sabem que Saul odiava Davi? Quantos aqui sabem? Quantos aqui sabem que Saul queria matar Davi? Quantos aqui sabem que Davi teve a chance de matar Saul, mas não matou? Quantos aqui sabem? Consegue entender? Aí o que Deus faz? O Davi simplesmente honra um líder que não merecia honra. O Davi simplesmente honra um cara que queria matá-lo. E quando todo mundo diz, mas Davi, você é louco, o cara quer te matar, e você tem a chance de matar ele, vai deixar ele vivo, o que Davi falou? Ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Era ungido, mas errado. E quantos estão tocando em ungidos? Falando mal. Tem pessoa que vem na igreja, meu irmão, é abençoado pelo pastor e fala mal de pastor. Tomara que aqui não tenha, mas já teve. Consegue entender? Tem pessoa que quando está na desgraça, pede ajuda para pastor, e quando está bem, fala mal do pastor que ajudou ele. Alguém já viu isso acontecer? Sim. Já viu? Então não é só eu que ouço isso, vocês também sabem disso, sabe ou não sabe? Aí você olha para a vida da pessoa não vai para frente, ela anda como um carro com freio de mão puxado, negócio não deslancha, negócio não vai, a pessoa fala assim, não sei porquê, deveria olhar para a Bíblia, as coisas não fluem, por quê? Entende, meu irmão? Tem pessoas que são insatisfeitas, nunca está bom tudo que faz para ela, e o dia que não faz, ela começa a desonrar. É assim ou não é? Começa a desonrar. Aí a pessoa não sabe por que na hora, aquela hora, Deus não vai ouvir. Deus não tem compromisso com gente assim, irmão. Nós vamos ver aqui Deus falando. Deus vai falar aqui daqui a pouco. Eu não olho para esse tipo de povo. Aí a vida trava, os caminhos fecham. A pessoa, por quê? Eu sou uma pessoa boa. Mas é alguém ingrato que desonra. Consegue entender? Existem pessoas que chegam nas suas igrejas, não são nada, irmão. Deus usa a igreja para mudar tudo, e ela desonra a igreja, ela fala mal da igreja. Na hora de ofertar, ela não concorda, na hora de dizimar, não dizima, ela não honra. Aquilo que muda a vida dela, ela não consegue honrar. E não é só muda no sentido material, muda o destino dela, porque ela estava caminhando para o inferno, e por causa da fé, por causa da igreja, por causa do evangelho pregado, ela se desviou do inferno para o céu, mexeu na eternidade dela, e ela não consegue honrar. Eu honro quem me salvou até hoje, irmão, e sempre irei honrar, e não cobro nada, não peço nada. Esses dias o filho dele chegou para mim e falou, eu preciso de uma ajuda sua, preciso ser ajuda de um irmão meu. Não quis nem saber por quê, eu falei, pode contar comigo. Não importa. Pode contar comigo. Vou ajudá-lo. Eu nem perguntei o que era. Sabe por quê? Porque eu não consigo, meu irmão. Eu tenho que honrá-lo. Eu só estou aqui nesse altar por causa dele. Eu só estou vivo por causa dele. Eu só tenho família por causa dele. Consegue entender? Porque um dia ele teve coragem de arregaçar as mangas e pregar o evangelho. E não importa. Mas eu não sou teu exemplo. Eu posso ser o teu testemunho. Exemplo é Jesus. Amém. Consegue compreender? Porque ele honrou o Pai
até na hora da morte. Ele morreu pela humanidade, ele sofreu pela humanidade, porque o Pai pediu a ele, e ele honrou o Pai. Meu irmão, se você é alguém que não honra as pessoas, deixa Deus falar com você hoje, ouça a voz de Deus e retoma o seu caminho. Deus não fala com paredes, irmão. Deus fala com pessoas. Retoma o seu caminho. O Davi tinha tudo para matar o Saul. O Saul queria acabar com ele. Ele não matou por causa da posição de Saul. Eu não posso tocar nele. Ele é ungido do Senhor. Eu não concordo com isso, apóstolo. Está certo, se você não é crente, você não vai concordar com aquilo que é de crente. É normal. Amém, pessoal? Amém. Quem não é salvo não tem cabeça de salvo. Ele não vai entender as coisas de salvo. Não vai concordar mesmo. Agora, quem é crente precisa entender. Estão comigo ainda? Sim. Daniel capítulo 6, versículo 3. Vamos ver Daniel sendo honrado por Deus. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por sua grande qualidade, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Quando você lê a história de Daniel, o Daniel, ele foi fiel. Presta atenção nisso, igreja, presta atenção nisso. O Daniel honrou um rei pecador. Quantos aqui sabem que o rei, que era rei sobre Daniel, ele vivia com manjares de pecado, de coisas erradas, e queria incluir Daniel, queria arrastar Daniel para o pecado? Quantos aqui sabem? Quantos aqui sabem? Quantos aqui sabem que o Daniel negou pecar? Quantos aqui sabem? Daniel recusou os manjares do rei. Sabe o que significa, irmão? Sabe aquela historinha? Se você está no meio deles, você se corrompe? Meu irmão, só quem não é. Vocês já viram um pastor falando: tira os seus filhos da faculdade, seus filhos não podem ir para a faculdade, e porque seus filhos vão desviar. Então não é crente. Ué, se o seu filho não é crente, a faculdade é um problema. Agora, se o seu filho é crente, a faculdade é um campo missionário. Ele vai lá para salvar vidas. Mas a ideologia, quase que eu falo que se dane, mas não falei. E daí ideologia, meu irmão? E daí? Mas os professores são militantes. Quem é crente, meu irmão, pode entrar no inferno. Se é crente, não é crentinho meia boca, que fica na igreja, naqueles louvorzinhos: Jesus, Jesusinho, queridinho do papai, você está chegando, Jesus, eu estou na casa. Não, esse aí desvia. Esse crente aí desvia. Amém? Se o seu filho é esse crente de worship, desvia. Eu não ia falar worship. Ele desvia. Não deixa ele fazer mesmo. Na hora para ele, você fala: pai, não quero estudar. Dá graças a Deus. Agora, se ele é crente, entendeu? Se ele canta: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Você entendeu a linguagem? Vamos lá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pode mandar ele, meu irmão. Conseguiu entender? Agora, meu irmão, se o cara ficar com aquelas musiquinhas, amém, pessoal? Se ele quiser vir aqui na igreja e começar, ora por ele. Amém, pessoal? Ora por ele. Esse aí perdeu o controle, irmão. Deixa para lá, vamos voltar para a palavra. Então olha para a palavra de Deus. Ora, Daniel se destacou tanto. Diga comigo, se destacou tanto. Sabe por quê? Porque ele estava no meio de um rei corrupto, pecador, queria misturar ele no pecado. O Daniel recusava, mas mesmo assim honrava. Honrar não quer dizer fazer coisa errada. Conseguiram compreender, sim ou não?
E aí hoje eu vejo o crente falar, ele não merece, mas, meu irmão, ele tem posição para isso? Então tem que honrar. Por que a gente vive uma destruição da humanidade? Por quê? Na minha época, meu irmão, se eu tirasse nota vermelha, minha mãe não ia perguntar para a professora por que ela me deu nota vermelha. Minha mãe perguntava para mim, por que você tirou nota vermelha? Hoje a mãe vai na escola intimar a professora, por que você deu nota vermelha para o meu filho? Ah, não sei, de repente porque ele gosta de vermelho, porque ele não é burro. O que está ensinando isso? A desonrar. Minha mãe ia para reunião, se eu chegar lá, a professora falar que você não dá atenção, que você vai chegar, nós vamos chegar aqui, nós vamos conversar. Meu irmão, eu orava. Conversa com as irmãs que é professora hoje. Ai, se falar do filho da... Não, meu filho é um santo. O que está matando? A honra, meu irmão. Está matando a honra. Está na sala de aula, o professor autoridade. Ele merece honra, está te ensinando. Você tem que ensinar isso para os seus filhos. Ah, professor. Não fala de professor. Pode não concordar com o que ele está falando. Mas isso não dá o direito de você de xingá-lo, não dá o direito de você de errar também. Consegue compreender, pessoal? Sim ou não? Sabe por quê, meu irmão? A vida fica fácil. Você é abençoado. Amém, pessoal? Você é transformado. Por quê? Porque essa é a vida de crente. Quem não é crente não suporta a palavra. Amém, gente? Vamos de novo agora para 1 Samuel capítulo 15, versículo 26. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com vocês. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Aqui nós temos o quê? Saul sendo rejeitado. Por quê? Porque ele rejeitou Deus. Diga comigo, se eu rejeito, serei rejeitado. Vamos de novo. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor. E o Senhor fez o quê? Diga comigo, Deus honra aquele que o honra. Agora vamos para Provérbios capítulo 18, versículo 12. Diga comigo, a soberba do coração procede à ruína, mas a humildade antecede a honra. De novo, vamos lá. A soberba do coração procede à ruína, mas a humildade precede a honra. Vocês querem ser honrados? O que precede a honra? Humildade. Diga comigo, só sendo humilde. Por que só sendo humilde? Só um humilde reconhece a outra autoridade. Quem não é humilde não reconhece a autoridade. Não é verdade? Porque precisa ser humilde. Para eu reconhecer que o professor merece honra, eu tenho que ser humilde. Para eu reconhecer que meu pai merece honra, eu tenho que ser humilde. Minha mãe merece honra, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que olhar e dizer assim, não importa o que eles fizeram, se eu existo é porque ele me deu vida. A vida que eu tenho, o ar que eu respiro, foi porque eles me colocaram aqui. Então, no mínimo, eu tenho que honrá-los. Amém, pessoal? Só humilde honra o pastor. Por quê? Porque ele reconhece o pastor como alguém importante na vida dele. Só quem é humilde. Quem não é, não honra. Então, se você é humilde, você honra e será honrado. Filipenses 2, versículo 5. Nós vamos até o 11. O nosso exemplo supremo. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Entenderam isso? Leia comigo, vamos lá, só para gravar na sua mente. 1, 2, 3. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo
Está claro isso, irmão? Percebe quando eu digo que a pessoa que não aceita a palavra é porque não é crente. Está tudo bem. Ele não consegue entender esses princípios. Por quê? Porque o modo de pensar dele não é igual ao de Cristo. Ele pensa como um homem pecador. Ele pensa como um cachaceiro, como um drogado, como um prostituto. Você acha que ele vai aceitar isso aqui? Você acha que um homem prostituto aceita isso aqui? Ele não tem a mente de Cristo para entender isso. Você acha que um pinguço vai entender isso aqui, irmão? Alô? Amém, pessoal? É para converter mesmo, irmão. Amém, pessoal? Você acha que o pinguço aceita essa palavra aqui? Não aceita. Você acha que o maconheiro aceita isso aqui, irmão? Porque ele não tem a mente de Cristo, ele não pensa como Cristo pensa. Amém, pessoal? Apóstolo, eu fumava maconhinha, mas agora eu não fumo mais. Você se converteu, por isso você... Estão me entendendo? Você recebeu Jesus, você falou assim, eu tenho que largar a mão dessa vidinha, senão eu não vou mudar de vida. Amém, pessoal? Vamos de novo. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo que de Cristo Jesus. Amém? Qual é o modo de pensar? Vamos lá, continua. Olha lá, seja o modo de pensar de vocês o mesmo que de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Então, apesar dele ser Deus, ele não considerou isso para ter vantagem sobre as outras pessoas. Amém, pessoal? O que ele era? Humilde. Ficou claro? Não é porque eu sou pastor que eu vou me considerar superior a alguém. Não é porque eu sou uma autoridade que eu vou me considerar superior a alguém. Não é porque eu sou um governante que eu vou me considerar ser superior a alguém. Conseguiram compreender? Não tira vantagem disso. Ficou claro? Olha o que Jesus fez. Antes, ao invés de ele fazer isso, diga comigo, esvaziou a si mesmo. Olha lá, fez o quê? Assumindo a forma de servo. Ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Continua. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de... Você está entendendo, meu irmão? Então tem gente que fala assim, não, eu não vou honrar fulano, eu vou me humilhar. Que o nosso modo de pensar seja igual ao de Cristo. Ele se humilhou até a morte, para que o Pai fosse exaltado, para que você fosse abençoado. E o nosso modo de pensar tem que ser igual ao dele. Amém, pessoal? Então é honra. Honre as pessoas. Onde você trabalha tem pessoas que devem ser honradas por você. Aquela pessoa que limpa a sua sala antes de você chegar. Ela não é chefe, não é autoridade, mas ela merece honra. Aquela pessoa que recolhe o lixo lá da sua sala, ela merece ser honrada. Mas quem é ela? Alguém muito importante, que não deixa você estar no meio da sujeira. A tua esposa merece ser honrada, que está do seu lado lutando por você, cuidando das suas coisas. O seu marido merece ser honrado. Amém? Continuando. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Digam glória a Deus. Até o 11, vamos lá. Para que no nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Digam glória a Deus por isso. Continuando. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pegou a visão, meu irmão? Deus, Jesus, ele tinha tudo para não honrar ninguém em nada, porque ele era Deus, mas ele honrou. Inclusive a nós. A sua fé ele honra. Quando você ora, ele te ouve.
Ele honra a sua fé, Ele honra a sua fidelidade. Olha o que ele diz, para a gente encerrar. Mateus, pula para 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. A gente encerra aqui. 1 Samuel 2, 30. Olha o que diz. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem dos seus ancestrais que ministraria diante de mim para sempre. Então Deus havia feito uma promessa. Aí ele diz: contudo agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Ele fez uma promessa, ele diz: agora, daqui para frente será de outra forma. E aí ele diz: honrarei, leiam comigo, igreja, honrarei aqueles que me honram. Diga de novo: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados. Está claro ou não? A minha Siri falou aqui. Demônio aqui, irmão. Manifesta às vezes. Vamos de novo. Eu honro aqueles que me honram. Continua lendo. Você percebe que tem gente na igreja que não prospera? Você percebe que tem gente na igreja que a vida não avança? Porque não honra, irmão. São pessoas que não honram a Deus e não honra ninguém. Ah, mas eu honro a Deus. Bom, presta atenção. Se você honra a Deus, você honra seu pai. Porque honrar a Deus é ouvir a sua palavra. Se você honra a Deus, você honra os seus pastores. Se você honra a Deus, você honra a sua igreja. Se você honra a Deus, você honra as autoridades. Se você honra a Deus, você faz tudo que Deus mandou você fazer. Não adianta você não fazer nada e dizer: eu honro só a Deus, porque Deus eu honro. Não. Honrar a Deus é honrar o que Ele mandou você fazer. Não é dar desculpa para dizer: ah, mais isso, mais aquilo, aquilo outro. Não, Deus não mandou você dar desculpa, Deus mandou você honrar. Quantos entenderam de glória a Deus? Então não tem como eu honrar a Deus e infringir o restante. Ah, porque Ele não merece. Deus merece, mas Deus não mandou você honrar quem merece. Deus mandou você honrar quem está na posição de honra. Deus diz: dai honra a quem está na posição de honra, a quem lhe é devido. Deus não disse honra os bonzinhos. Deus não diz honra aqueles que merecem. Deus diz honra quem está na posição de honra. Quantos entenderam de glória a Deus? Querido, essa palavra é para você esmiuçar dentro do seu coração. Em todos os lugares que você for, tem gente para ser honrada. E isso não quer dizer só pessoas que estão em cargo. Tem pessoas que têm que ser honradas em cargos talvez inferior ao seu. Porque Jesus, sendo Deus, honrou os pequenos. Conseguem compreender? Sim ou não? Esse é um princípio que abre portas. Esse é um princípio que muda a situação. Tem pessoa que você vê a pessoa prosperando, você vê pessoas crescendo, você vê pessoas que a vida dele flui, e aí não importa se ele está dentro de um governo corrupto. Tem gente que a vida está travando, ele diz: ah, o governo fez isso, o governo aumentou o imposto, o governo mexeu nisso, agora tem que trabalhar mais. Aí você olha para o outro que honra a Deus, ele não está preocupado, ele nem lembra que tem governo, porque está tão fluindo a vida dele que ele não lembra qual é o governo que está lá. Agora, quem desonra a Deus, quem não honra Deus, quem não honra pastor, quem não honra igreja, quem não honra pai e mãe, quem desonra o restante que Deus mandou honrar, ele está sempre procurando um culpado, dizer: ah, é porque o governo, se mudar o governo muda a minha vida. Não, irmão, se você mudar a sua vida e obedecer a palavra, a tua vida muda. Por quê? Porque Deus diz: eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Tem pessoa que a vida está travada e Deus não vai mexer nisso. Sabe por quê? Porque quando aprender a honrar Deus, e honrar Deus é honrá-lo acima de todas as coisas, é ouvir a sua palavra, será honrado por Deus. Aplauda o nosso Deus bem forte.